Muito bom dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã deste sábado, o programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, traz mais uma edição de um programa espírita, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. O programa Nova Era, que é esta realização da AME, traz sempre para vocês, telespectadores, a doutrina espírita na sua íntegra. Como a nossa temática é o assunto aclamação na visão espírita, o programa Nova Era está trazendo esse sábado a continuidade do assunto aclamação na visão espírita que nós iniciamos no sábado passado. E hoje, dando continuidade à questão do fenômeno da morte. Livro dos Espíritos, na questão 155, como se opera a separação da alma e do corpo físico, pelo fenômeno da morte do corpo físico. Rompidos os laços que o retinham, se liberta. Então, quer dizer, laços esses que nós já falamos aqui no sábado passado, que é o princípio vital, que é o princípio da vida, que o fluido vital é esse laço, essa energia que liga o espírito ao corpo físico vivo e o espírito anima esse corpo. Pergunta 136 do Livro dos Espíritos. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva, entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois dessa união, se haver estabelecido a morte do corpo físico, rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. É o que nós comentamos já de outras vezes. Aí vem o assunto da aclamação. Isso. A pergunta inicial: cremação ou inumação? Quer dizer, ou enterrar o corpo. O corpo de que nós não mais precisamos. Cremação, fomos lá no dicionário Aurélio para ver o sinônimo. É um substantivo feminino, ato ou efeito de cremar, cremar, verbo transitivo direto, quer dizer incinerar, queimar o cadáver, quer dizer, o corpo morto. Aí, a cremação é um processo de incineração do cadáver no forno, aonde a temperatura pode chegar até 1000 graus centígrados. Um forno onde se usa um combustível, certo? Pode ser gás ou pode ser um combustível líquido. É como vocês estão vendo aí. É uma grande fornalha na onde queima todos os esportes mortais. A inumação é escavar um buraco no chão, colocar ali o caixão com o corpo dentro e cobrir de terra. Aí vem a decomposição, que leva meses, certo? Até anos para decompor totalmente aquele corpo físico. Enquanto na cremação, poucas horas o corpo é consumido pelo fogo. Inumação, substantivo feminino, ato de inumar, enterramento, enterro, sepultamento, verbo transitivo direto, quer dizer, sepultar, enterrar a inumação. Inumação é ainda um processo mais comum e muito antigo, muito primitivo. Tem esse conhecimento desde os tempos do homem de Neandertal, 225 mil anos atrás, aproximadamente. Achados fósseis comprovou o processo de enterrar o quê? Os mortos. Muito bem, dona Olga Chico, pergunta, o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação
é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Nada menos de 72 horas de câmara fria para o nosso veículo carnal quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação. Bom, essa opinião é de fundamental importância para reforçar o que o Chico, no Pinga Fogo, na década de 70, mencionou a opinião de Emmanuel. A opinião de Emmanuel está aqui agora, no livro Consolador, na pergunta 150. É possível que os espiritistas venham sofrer perturbações depois da morte? A morte não representa perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor, dos que viveram na Terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Aí, continuo falando o Emmanuel, no livro Consolador, que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando-se a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado os teus olhos espirituais, a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Aí, pergunta 151 do Consolador. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Então, quer dizer, o espírito pode ter consequências com a cremação do corpo físico? Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo aonde se extinguiu o tônus vital, quer dizer, o fluido vital desprendeu, deixou de existir o princípio vital, o princípio da vida. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista de fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência e da existência material. Então, a morte é um esgotamento lento, que dura aproximadamente, esse esgotamento, 3 dias, 72 horas. Lembra a passagem de Jesus, da ressurreição? 3 dias depois da morte dele, ele ressurge, ele reaparece. Jesus obedeceu os princípios das leis do plano físico. Ele não foi contrário às leis da biologia. Obedeceu normalmente, porque o seu corpo passou pela decomposição para permitir então que depois de 72 horas que o seu corpo já estava desvitalizado, ele então ressurge. Então, é muito importante observar como se opera essa separação da alma e do corpo. Então, quer dizer, rompidos os laços que eu retinho, ele se desprende. Vamos aqui dar o exemplo da morte do André Luiz, vídeo extraído este do filme Nosso Lar, quando André passava por uma cirurgia no seu estômago, isso, e ali não resistiu, porque por causa da fragilidade do seu corpo físico, ele passa então pelo fenômeno da disjunção molecular, que é do corpo físico. Ressurge na região umbralina, isso, da qual ele vivera,
essa região está na sua própria consciência, certo? E ali permanecem como antes. Esse umbral é um estado de consciência, não necessariamente geograficamente localizado, tá? Mas ele, por bem, se reagrupou a tantos outros na superfície da Terra, ali na crosta terrena, numa dada região ali do Rio de Janeiro. A separação se dá instantaneamente por busca-transição? Haverá alguma linha de demarcação nítida traçada entre a vida e a morte? Livro dos Espíritos, questão 155. Não! A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua súbito à liberdade. Não. Aqueles dois estados se tocam, se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendia. Esses laços desatam, não quebram. Então, quer dizer, foi se desatando, é lento. É uma média de 3 dias, 72 horas, como falou Emmanuel. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Na agonia, a alma, algumas vezes, já se deixar o corpo. Tá? Já tem deixado. O corpo está lá agonizando, a alma já, peneirou. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular as veias do sangue, para que não mais necessita a alma. Então, a vida independe da presença do espírito. Mas o espírito não pode habitar um corpo morto. Mas um corpo pode se manter vivo, mesmo depois que o espírito o deixa. A chamada a vida orgânica. O espírito não pode animar um corpo, sem vida. Mas a vida orgânica vegetativa, o que quer dizer vida vegetativa? É aquela vida lá no útero, na matéria, intrauterina, na onde o espírito não responde mentalmente, não responde com a sua vontade plena, certo? Não tem deliberadamente a vontade, a inteligência desperta. Pode manter-se por um determinado tempo, desde que se conserve os elementos mantenedores do seu metabolismo. Pode o corpo existir sem a alma? Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Ele não pode manter um corpo morto, não pode manter o espírito. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Tá? Então o espírito não pode animar o corpo que não tem ligação completa. Enquanto que depois dessa união haver estabelecido a vida, a morte do corpo rompe os laços que o prendem a alma, a esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. No livro dos Espíritos, na questão 257, foi colocado que o fogo, o frio, não pode afetar o perispírito. Tá? Eu não vou desenvolver esse artigo todo, porque ele é enorme. Mas você pode ir lá recorrer no seu livro dos Espíritos, na pergunta 257. E você vai ver que nem o fogo, nem o frio pode afetar o perispírito. Pois esse está numa outra dimensão. É eletromagnética. Independe. Então não pode queimar um corpo e nem o frio lesar o perispírito. Somente aqueles apegados às coisas materiais correriam o risco de ter uma repercussão moral sobre si mesmo, quando da cremação, certo? Se for muito apegado aos bens materiais, à vida sensual, à vida corriqueira da matéria, poderia sofrer consequências morais, certo? Uma repercussão moral, vendo o corpo sendo cremado ali.
vendo o corpo ser enterrado, certo? Poderia sofrer com isso, mas não no perispírito, mas na condição consciencial, no condicionamento psicológico, na mente, que está apegada ainda àquele corpo físico, que não desvencilhou, que não desencarnou, embora o corpo morreu. Porque acontece às vezes a morte do corpo físico, não quer dizer que desencarnou. Desencarnar é desapegar, é desimantar do corpo. Então, tem corpo que morre e o espírito não desapega, não desencarna. Mas tem outra situação que o espírito desencarna bem antes do corpo morrer. Está lá no livro Temas da Vida e da Morte, de Emanuel Filomeno de Miranda, da psicografia de Divaldo Franco. Então, a apego às coisas materiais vai nos dificultar muito na cremação. Tá? Então, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis faz um breve comentário da questão de que nós não estamos muito bem preparados espiritualmente, moralmente, certo? Para um processo de uma desencarnação, passando até mesmo pela cremação, certo? Porque existem outros lugares aqui no planeta Terra, outros países, que o ato da cremação é muito comum, principalmente os países do Oriente, inclusive a Índia, né? Então, o Leon Denis coloca que nós não estamos ainda preparados para essa situação, porque somos pessoas muito apegadas aos bens materiais. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos. Está lá o Consolador. Né? Na cremação se faz mistério exercer a piedade com os cadáveres. Quer dizer, por um tempo determinado de horas, né? Porque o ato de cremar as vísceras restantes pode produzir, né, esse eco dessa sensibilidade do espírito com o corpo físico. Né? E isso pode provocar uma repercussão unicamente moral, porque o corpo vai gastar 72 horas para poder desprender esse tônus vital. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Já comentamos, existem. A animalização, isso, porque o corpo tem o quê? O princípio vital, o fluido vital, que é a matéria, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, qual é essa causa da animalização? Sua união com o princípio vital. Então, segundo Emmanuel, no livro Consolador, que acabamos de falar com vocês, ele recomenda que a cremação deve obedecer 72 horas após a morte do corpo físico. Tá? Depois da morte do corpo físico, tendo-se em vista o fenômeno da desvitalização do duplo etérico, quer dizer, o corpo vital, que gasta em média 72 horas para o seu desprendimento, para não sofrer contragolpes, certo? Morais, do apego do materialista, certo? Do materialismo. É isso que ele coloca. Isso para que o espírito não sofra uma ação de contragolpe moral, uma repercussão. A alma tem consciência de si imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação segue a separação da alma e do corpo no mesmo grau, na mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já tem purificado se reconhece quase imediatamente, pois que libertou-se da matéria inerte, que cessasse a vida do corpo físico, enquanto que o corpo carnal, aquela cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da própria matéria, os vícios, as mazelas. Muito variável o tempo que dura a perturbação, que se segue à morte. Pode ser algumas horas, como também de alguns meses, até muitos anos. Olha só, aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que menos sofrem isso, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Então, é o desencarne, é o desapego, a desimantação é que vai nos favorecer isso, e vai contribuir, porque perguntou
O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso é que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influencia e exerce nesse momento. Então, meus irmãos, a cremação dependerá unicamente e exclusivamente do sempre vivo, né? Porque a morte não existe para o espírito, mas para o corpo sim, que teve uma vida pautada no bem, no belo, no amor, ou que ainda se mantenha apegado aos bens materiais que poderá sofrer o contragolpe das paixões terrenas. Então, meus amigos, a cremação vai depender demais de quem estava naquele corpo ali. Tá? Pode sofrer consequências morais, pode, morais e não físicas, mas pode não. Então, comece agora o desencarne, o desapego, tá? Para não sofrer tanto na inumação quanto na cremação. Porque em alguns países orientais a cremação é um costume. É principalmente lá na Índia, né? Porque eles acreditam na imortalidade da alma. E os restos mortais para eles de nada mais precisa e adianta. Então, é uma cultura diferenciada da nossa. Então, para terminar o programa Nova Era desse sábado, a cremação em relação com a inumação tem as seguintes vantagens a saber: higiene, espaço, economia e tempo. Então, higiene por quê? Cremando não vai ter nenhum problema de quê? De putrefação, certo? De contaminação, espaço, quer dizer, não vai ocupar espaço, vai virar cinzas, certo? Economia, não precisa de manutenção, certo? Lá do jazigo, né? Não tem que pagar IPTU do terreno onde está o jazigo, então é menos despesa, né? E tempo, certo? É uma coisa muito rápida, certo? Então, tudo isso leva vantagens para a cremação dos nossos corpos. Amigo, eu sugiro a você pesquisar mais, eu sugiro a você aprofundar mais. Não teme a cremação. A cremação é um futuro para todos nós. Será para nós uma cultura a ser desenvolvida nesses países do Ocidente. Eu quero, desde já, dizer a todos vocês que estão nos assistindo nesse sábado, de que a nossa maior preocupação, realmente, com relação ao nosso futuro, é essa preocupação que nós temos com a morte do corpo físico. Porque para nós, a morte é temerosa. A morte, ela é algo que nós temos um pavor dela. Eu sei que ninguém quer morrer, mas uma coisa é certa que a doutrina espírita nos mostra, que ninguém morre. O que morre é o corpo, é a indumentária, quer dizer, é esse nosso instrumento, o instrumento do espírito. Enquanto ele está habitando esse corpo, cabe ao espírito manter a vida, certo? Desse mesmo corpo, tendo uma vida saudável, certo? Uma vida pautada dentro de quê? Da prática do bem, do amor, da caridade, certo? Não uma vida viciosa, acarretada de vícios do alcoolismo, do cigarro, da droga, do excesso de alimentação, mas uma vida pautada dentro de quê? De uma disciplina, certo? Disciplina que tem que ser a nossa vida. Agora, a morte, ela virá, porque existe uma lei da natureza, lá, chamada a segunda lei da termodinâmica. Se diz que no universo tudo se transforma, certo? Tudo passa pela transformação. Então, na verdade, a morte não existe. A morte é simplesmente essa decomposição do corpo físico, da matéria que o compõe ele. Então, é uma disjunção molecular, certo? Do perispírito com o corpo físico. Porque o espírito, ele existe, quer dizer, ele pré-existe e pós-existe. Ele sobrevém à morte do corpo físico. Então, não há que temer a morte. E na cremação, o que o corpo experimenta, certo? O espírito não sente.
Exceto se você está muito apegado aos bens materiais, está apegado ao corpo físico também. Como o espírito passa por uma perturbação espiritual logo após a morte do corpo físico, pode ser horas, dias, semanas, meses, até anos, certo? E esse apego está muito vitalizado ainda no corpo físico. E isso pode provocar uma repercussão moral do espírito. Embora o corpo não queima o espírito, não queima o perispírito, mas o espírito que está apegado aqui ao corpo físico ali, ele pode estar vendo o corpo sendo queimado. E ele se sentir-se, pelo condicionamento psicológico, de que o corpo está sendo queimado, e ele se perceber dolorido, certo? Se perceber sendo queimado, consumido pelo fogo. Mas aí depende do espírito, da condição espiritual dele, certo? De muita apego à matéria. Então vamos começar a desapegar a partir de então, vamos começar a passar pelo fenômeno de desencarne, a gente poder perceber de que a cremação, certo? Talvez ela seja muito mais vantajosa do que a inumação. Porque na inumação, muitas pessoas são enterradas vivas, certo? Pessoas que estão lá no fenômeno cataléptico, certo? Em que o corpo está parecendo que está morto, e como hoje a medicina, né, está muito ainda a desejar, tem muitos médicos irresponsáveis que tão logo cessam os movimentos ali, acha que morreu, já manda, já dá o veredicto, né, já dá ali o fenômeno morte, e às vezes o corpo simplesmente está no estado letárgico, cataléptico. Mas o espírito está ali. E às vezes acontece de poder enterrar aquele corpo vivo. E aí vai acontecer que o espírito vai despertar, quando ele perceber que não, ele está debaixo de quê? De 7 palmos de terra. Certo? Aí ele acorda e desperta, vai ter que passar pelo fenômeno da morte. Aí deve ser muito aterrorizante, muito amedrontador. Então, meus irmãos, a cremação não evitaria esse fenômeno também não, porque um corpo também vivo poderia ser cremado. Isso. O que precisamos é nos preparar espiritualmente, moralmente, para passarmos pelo fenômeno da morte naturalmente, certo? Sem sofrermos, certo? Porque o sofrimento é muito mais antes do que durante, porque morrer não dói. O que dói é antes, certo? O que dói, às vezes, é depois que se passa pelo fenômeno da morte do corpo físico, na condição da erraticidade. O programa Nova Era chega ao final de mais uma edição. Agradeço a preferência, certo? Agradeço profundamente o carinho de todos vocês por estar conosco mais uma vez, encerrando aqui nesse sábado o programa Nova Era. Chega o seu final. Desejo um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana para todos vocês. Ficar com Jesus, muita paz, muita alegria para todos.